regras religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Um versículo do Salmo 32, está no gradual da missa de hoje, e diz assim: Feliz é a nação, o povo cujo Deus é o Senhor. Nós ouvimos na leitura: há um só Senhor, uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que age, que governa todas as coisas. E feliz é o povo e a nação cujo Deus é o Senhor. É importantíssima essa reflexão e esse versículo do Salmo. Não só o reconhecimento ou a fé na existência de Deus, mas aqueles que reconhecem a Deus como seu Senhor, se colocam na condição de servir a Deus. Se colocam na condição de obedecer à voz, à lei de Deus, de se submeter à sua santíssima vontade. Feliz é a nação, o povo, e cada um de nós, quando nós reconhecemos sobre nós a soberania de Deus e nos colocamos nessa condição de servir, servos do Senhor. E isso é muito importante, pois isso vai dirigir a nossa vida. O servir, o querer servir a Deus e o reconhecimento da soberania de Deus sobre nós vai como que mostrar para nós os limites de nossa vida, os limites de nossas escolhas, os limites de nossas decisões. Porque se nós queremos em toda a nossa vida servirmos a esse Deus, que nos ama com amor infinito, que nos ama com amor de predileção, e se nós queremos servir a esse Deus, vamos procurar trilhar o seu caminho, obedecer a sua voz, servir, obedecer, cumprir a sua lei. Enquanto nosso Criador, o direito sobre nós, no decorrer da história enviando ao mundo o seu Filho Jesus como nosso Redentor, e assume como que uma nova missão sobre nós, e um direito maior sobre nós, e a nossa resposta, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, e que deve nos conduzir a essa vida, a essa missão de servir a nosso Senhor, de fazer a sua santíssima vontade. E por isso o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz essa reflexão para nós, meus irmãos, que nós andemos de uma maneira digna da vocação para a qual fomos chamados. Fomos criados por Deus, feitos à imagem e semelhança do Senhor. E precisamos então honrarmos essa filiação, honrarmos o nosso Pai do céu, andarmos de uma maneira digna desse chamado, dessa escolha, desse amor de Deus. E trazermos esse princípio e aplicarmos à nossa vida cotidiana. Por isso que é algo tão simples que a igreja nos ensina e nos convida sempre. Ao terminarmos o nosso dia, antes de nós nos deitarmos, quando nós vamos agradecer a Deus o dia, pedimos a proteção, as bênçãos de Deus para a noite que se inicia. Ao rezarmos a nossa oração da noite, como algo que é muito prático, prudente, e de bom proveito para nós, examinarmos a nossa consciência. Ao identificar os nossos erros, pedimos a Deus o perdão. Aquilo que nós fizemos, o dever que nós cumprimos, agradecemos a Deus, Deus nos moveu a isso, nos deu a sua graça. Mas sobretudo reconhecer os erros para pedir a Deus o perdão.
E o reconhecer os erros é reconhecer que nós infringimos a lei de Deus, que naquelas circunstâncias nós deixamos de servir a Deus. E confiando na misericórdia do coração infinito de Deus, nós suplicamos o perdão. E esse exame de consciência diário, pouquinho tempo ali, poucos minutos, naturalmente deve nos conduzir a melhorarmos a nossa vida cristã. Porque se eu errei hoje, e eu peço a Deus o perdão, e o arrependimento deve ser sempre acompanhado de um propósito de emenda, eu vou me esforçar para que amanhã eu não repita o mesmo erro, eu não cometa a mesma falha. Uma vez perguntaram ao grande São Tomás de Aquino, doutor da igreja, uma das mentes mais sábias e brilhantes, né, da história da igreja, qual era a verdade mais básica de tudo que alguém precisava ter para encontrar a salvação. Ele resumiu em brevíssimas palavras: a fé de que existe um Deus e de que esse Deus é remunerador. Vai dar a recompensa àqueles que fizeram o bem e vai punir aqueles que, tendo errado, não se arrependeram dos seus pecados. Isso é importante para nós, mas de que existe um Deus e de que esse Deus é remunerador. Um fato que tenho certeza que quase todo mundo conhece, na vida do grande São João Bosco, e São João Bosco que dedicou a sua vida, né, à formação da juventude, foi uma missão, uma vocação especial que Deus lhe concedeu, enquanto sacerdote, mas essa missão muito especial, de cuidar, de formar a juventude, na Itália, em Turim. E Deus concedeu a ele um dom muito especial, que era o de ler nas consciências. Padre Pio foi um deles também, entre outros poucos, mas tinha um dom de ler na consciência. Um jovem que às vezes ia se confessar e omitia conscientemente um pecado. E São João Bosco, de maneira muito mansa, mas eu lembrava: mas pensa direitinho, você talvez não tenha feito tal coisa, não fez tal coisa também. Não começava a dar os detalhes para ele. Não que alguém houvesse contado, mas Deus revelava a ele, tinha esse dom especial de ler nas consciências. E Deus Nosso Senhor permitia, sobretudo para a formação ali da juventude. Mas um fato que eu queria ilustrar a nossa reflexão: ele sabia de um jovem, né, ele conseguia identificar, né, nos jovens ali que moravam na sua casa, naquele grande oratório, centenas de meninos, aqueles que estavam em pecado mortal. E antes dos meninos deitarem, ele ia lá, rezava com eles, dava uma palavrinha de reflexão para eles. Mas Deus revelou a ele que aquele jovem estava com vergonha de confessar e iria dormir, ou seja, em pecado mortal. Ele foi lá, escreveu no papelzinho assim, colocou lá na cama, no travesseiro daquele rapaz: e se eu morrer essa noite? E assinou assim, Dom Bosco. Os jovens sabiam que ele lia nas consciências, né? E aquele rapaz, né, aquele jovem foi se deitar, quando chegou lá, encontrou lá em cima do seu travesseiro essa frase, né? E se eu morrer essa noite? Ainda mais assinada por quem, né? Por Dom Bosco, sabendo que ele lia nas consciências. E aquilo pesou grandemente na sua consciência. Ele não conseguia dormir. Ele sabia que ele estava em pecado mortal, que ele não podia, né, se fosse a hora de Deus chamá-lo, ele não podia morrer com aquele pecado. E tentava dormir, e a consciência pesando, e já de madrugada ele se levantou, foi lá, bateu na porta do quarto de Dom Bosco. Aí Dom Bosco falou: pode entrar, eu estava te esperando. Enquanto ele estava lá na sua luta de consciência, Dom Bosco estava rezando por ele, para que Deus desse a ele a graça, para que ele se encorajasse e ir lá pedir o perdão. Foi, se confessou, recebeu o perdão, né, para que voltasse, né? E se Deus Nosso Senhor o chamasse naquela noite, já em estado de graça, receberia de Deus a recompensa no céu. E o examinar a nossa consciência é exatamente para nós pensarmos isso, que é muito sério. E se eu morrer essa noite? É para nós caminharmos apavorados? Não, longe disso. A nossa confiança no perdão, na misericórdia do Senhor. Mas é importante para nós, como São Paulo nos exorta, que nós andemos de uma maneira digna da vocação para a qual fomos chamados.
E para saber se nós estamos caminhando ou não, trilhando, vivendo essa vocação, esse chamado de nosso Senhor, examinarmos a nossa consciência. E reconhecendo os erros, pedir a Deus o perdão, sempre acompanhado de um propósito de emenda. É assim que nós vamos trilhando um caminho de santidade, trilhando um caminho de virtude. Sempre com muita confiança no amor de nosso Senhor. E essa é a verdade que é importante para nós, de que existe um Deus a quem nós devemos servir, e esse Deus que é remunerador, que nunca é conivente com os nossos erros, compreende a nossa fragilidade e se dispõe a nos perdoar. E age sempre com muito mais misericórdia em nossa vida. Mas quer de nós que nós trilhemos um caminho de santidade. São Mateus nos diz no evangelho de hoje que reuniu um grupo lá de doutores da lei e perguntaram a Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde também em brevíssimas palavras. A lei de Deus, ela é simples, podemos dizer, em princípios básicos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E nosso Senhor disse mais: nisso se resume toda a lei e todos os profetas. Tudo vai se resumir nisso, em amar a Deus, e por amor a Deus, amarmos o nosso próximo. O cumprimento do nosso dever de uma criança: tem que obedecer aos seus pais, tem que cumprir os seus deveres de casa, as ordens do seu pai, tem que estudar. Os que são estudantes, né, criança, adolescente, jovens. A prática das virtudes, vão crescendo e aprendendo que precisam praticar as virtudes. Depois, na vida adulta, as responsabilidades que vamos assumindo, né, sociais, trabalho, família, as nossas obrigações, responsabilidades. Então, o cumprimento dos nossos deveres, retamente, dignamente, é fazer a vontade de Deus. O fazer a vontade de Deus não é só rezar, não é só vir à missa, que é também fazer a vontade de Deus, obviamente. Buscar o sacramento da confissão, a sagrada comunhão, cumprir os nossos deveres religiosos com amor no coração, é o coração humano que reza. Mas o cumprir também os nossos deveres de casa, de família, deveres sociais, responsabilidades de trabalho. A justiça, a honestidade, tudo isso é fazer a vontade de Deus, tudo isso é servir também a Deus. Tudo isso é reconhecer também a soberania de Deus. O limite da minha consciência é esse saber que Deus vê todas as coisas. Eu tenho a oportunidade, talvez, de lucrar mais, ou de ter um dinheiro a mais de maneira desonesta, e que daquilo que eu julgo ninguém, não tem como ninguém saber. A oportunidade que surge para mim. Mas a minha consciência me lembra o olhar de Deus. A minha consciência me lembra a lei de Deus. E que eu devo contas da minha vida, em primeiro lugar, a Deus. E eu vou agir na honestidade, na justiça. A oportunidade, talvez, no que diz respeito à família, à infidelidade e tantas outras coisas poderíamos colocar. A minha fidelidade, em primeiro lugar, a Deus. Os convites que muitas vezes o mundo, as pessoas fazem a nós para o mal, ambientes ruins e tantas outras coisas, poderíamos dar inúmeros exemplos. Mas se eu caminho no temor de Deus, eu devo satisfação da minha vida, em primeiro lugar, a esse Deus que conhece o segredo dos nossos corações e que nunca pede de nós algo que seja impossível de nós fazermos. Custa a nós sacrifício, custa a nós renúncia da nossa vontade, às vezes coisas mais difíceis, momentos mais difíceis. Mas Ele nos garante e nos sustenta com a sua graça. Nos convida à oração, nos alimenta com o pão da sua palavra para formar a nossa consciência, nos alimenta com a sua presença real na Santíssima Eucaristia,
purifica o nosso coração pelo sacramento da confissão, da reconciliação. A ação do Espírito Santo, as graças atuais que recebemos para cada momento da nossa vida. É assim que crê, que ensina a igreja, é assim que nós também cremos e confiamos. Porque naquilo que humanamente talvez nós não vamos conseguir sozinhos fazer, mas temos a certeza do auxílio de Deus, desse Deus que é fiel. E que cumpre sempre a sua palavra. E que cumpre sempre a sua promessa. Peçamos, prezados irmãos e irmãs, a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que quis vir milagrosamente ao nosso país, ao nosso Brasil, para ser também esse caminho para nós chegarmos a nosso Senhor, numa imagem simples, de maneira simples, mas para atrair o olhar, o coração de todos. E lá do seu santuário, essa pequena imagem, não é? Assim Nossa Senhora governar, reinar sobre o Brasil inteiro, para fazer a nós esse convite, para que nosso Senhor possa reinar em nossos corações, possa reinar em nossas vidas. E tenhamos essa convicção. Feliz é a nação, é o povo, é a família, é nós. Aquele que tem Deus como seu Senhor, e aquele que se coloca nessa condição, com o auxílio de Deus, com a proteção de Nossa Senhora, a servir a esse Deus infinitamente bom, infinitamente misericordioso, que pela nossa fidelidade, pela nossa perseverança, nos dará a recompensa no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ficamos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé. Só um aviso antes da gente cantar a profissão de fé, às vezes nem todo mundo aguarda os avisos finais. Lembrando que no próximo domingo, coincide o domingo com a festa de Nossa Senhora Aparecida. Então nós teremos todo o nosso movimento no santuário. Nós não teremos missas na paróquia na parte da manhã. Então, nós teremos missas no santuário às 3 horas da manhã. A Santa Missa principal, que é às 7h30 da manhã, celebrada pelo nosso bispo. A missa, a coroação de Nossa Senhora, a missa, momento principal do santuário de Nossa Senhora. E depois a terceira Santa Missa no santuário, às 10h30 da manhã. Esses 3 horários de Santas Missas no santuário. 3 da manhã, 7h30 da manhã e 10h30 da manhã. Aqui na paróquia, no próximo domingo, dia 12, a Santa Missa somente à noite, às 19 horas. Cantemos a nossa profissão de fé.